Quando a gente fala sobre traição, tem um tema que ninguém gosta muito de tocar: os motivos por trás do ato. Isso porque no momento em que você sugere que alguém teve um motivo para trair, muita gente já entende como se você estivesse tentando passar a culpa da pessoa que traiu para quem foi traído. E convenhamos, como se já não fosse doloroso demais o suficiente ser traído, ainda vem alguém e adiciona a equação: talvez tenha sido culpa sua. Isso é pesado, é desconfortável e por isso essa parte da nossa conversa costuma ser evitada. Mas aqui vai uma coisa muito importante: as pessoas têm razões para fazer o que fazem. Isso não significa justificar nem aliviar a responsabilidade de quem trai, mas sim entender. E entender pode ser o passo importante para processar, curar e para não repetir mais a mesma situação. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas podem trair o parceiro: o desejo de autonomia, a vontade de novidade, a necessidade de se sentir valorizada ou vista dentro da relação, a falta de conexão emocional ou sexual no relacionamento, tentativa de escapar de responsabilidades, insatisfação que foi sendo empurrada para debaixo do tapete. Falar sobre isso não tira o peso da traição, mas nos ajuda a enxergar que por trás do ato geralmente existe um contexto, e olhar esse contexto pode nos proteger de repetir padrões e de fechar os olhos para os sinais que estão aí. E existe uma razão principal, evidente inclusive, pela qual os homens traem, e existe uma razão igualmente evidente pela qual as mulheres traem. E adivinham? Essas razões não são as mesmas. No vídeo de hoje eu quero te contar qual é, de longe, a principal razão que leva uma mulher a trair o seu parceiro. Desde sempre, o que mais leva uma mulher à traição é a negligência. Negligência, no sentido mais profundo da palavra, significa não ter suas necessidades atendidas. Negligência é ausência, é quando falta, e quando algo que ela precisa começa a faltar, a mulher sente, ela se entristece e se sente invisível. E então ela tem duas opções: ou vive essa carência em silêncio, ou tenta encontrar uma forma de suprir essa necessidade. Se ela não encontra esse acolhimento dentro da relação, é possível que em algum momento ela vá buscar fora. Não necessariamente porque quis, mas porque se perdeu tentando se reencontrar. E entre todos os tipos de negligência que podem acontecer dentro de um relacionamento, o que mais leva as mulheres a trair é a negligência emocional. Sim, talvez você esteja se perguntando nesse momento: mas o que é exatamente uma negligência emocional? Eu vou te explicar. É quando as necessidades emocionais dela, tipo de presença, afeto, conexão, de escuta, cumplicidade, não são atendidas. É quando ela sente que o parceiro está ali fisicamente, mas emocionalmente ele está ausente. É o eu estou aqui, mas não estou com você, entende? É uma solidão que dói mesmo na presença do outro. Negligência emocional não é sobre o que acontece, mas sobre o que não acontece. É sobre o que deveria estar presente, mas não está. E quando essa ausência se repete por tempo demais, ela pode se tornar o estopim para que essa mulher busque algo que a faça se sentir viva e vista novamente, e que cruze uma linha que nem ela imaginasse cruzar. Agora, se a gente for bem honesto, sua qualidade de vida depende e muito da qualidade dos seus relacionamentos. Pode pensar o que for, mas no fim das contas,
É isso que pesa. E quando um relacionamento ele começa a adoecer, muitas vezes o que está presente ali não é o conflito, é a negligência emocional. Agora pensa comigo, é o afeto que não é mais demonstrado, é aquela presença que não é mais oferecida, é a falta de apoio emocional, é a atenção que desaparece aos poucos, é aquela ausência de proteção, de cuidado, é a indiferença diante das suas necessidades reais. E mais, é aquela expectativa silenciosa de que você cuide de tudo sozinha, que você supra o que falta. Aguente firme e não reclame. É a recusa em te ouvir de verdade. É o desengajamento. Aquela sensação de que a pessoa simplesmente não está mais ali com você. É a desconexão que vai crescendo até virar um silêncio absoluto dentro de casa. Você sente isso? É quase impossível não sentir quando está acontecendo. E quando a gente sente esse tipo de negligência emocional, a reação natural é tentar fazer com que o outro pare. E aí começa um ciclo que não tem fim. Você tenta conversar, você se molda, se adapta, tenta ser aquilo que acha que ele quer, na esperança de que ao fazer isso, ele se torne aquilo que você precisa. Você usa charme, sedução, ameaça, drama, se afasta de propósito, cria uma emergência, tudo para ver se ele volta a te enxergar de novo. E provavelmente em algum lugar dessa lista você vai se reconhecer ou vai reconhecer o comportamento de alguma mulher que passou pela sua vida, talvez até do seu lado. Porque a negligência emocional é uma das experiências mais solitárias e angustiantes que uma pessoa pode viver dentro de um relacionamento. É o tipo de dor que não grita, mas que corrói por dentro. E se a gente não entende o que está por trás disso tudo, acaba tentando ser vista de todas as formas, menos por quem realmente somos. Agora, muita gente que já viveu situações constrangedoras diz sem hesitar: a negligência emocional pode ser ainda mais devastadora do que o abuso físico explícito dentro da relação. E sabe o que é mais complexo nisso tudo? É que muitas vezes a negligência emocional não é uma escolha consciente e nem mesmo subconsciente. Em alguns casos, é claro, ela pode ser simplesmente um subproduto das circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que foi emocionalmente negligenciada na infância, talvez nunca tenha aprendido a estar emocionalmente disponível para alguém. Ela não tem um modelo interno de como oferecer essa presença e esse cuidado. Ela até pode querer, mas simplesmente não sabe como fazer. Ou então, há situações em que a vida impõe limites verdadeiramente reais, como alguém que trabalha em uma profissão que exige uma presença física constante em outro lugar, como militares, médicos, representantes comerciais ou até mesmo alguém lidando com uma doença que consome suas energias emocionais e físicas. Nesses casos, a negligência emocional não é proposital, você compreende? Ainda assim, ela causa o mesmo impacto de solidão e insegurança, essa sensação de abandono dentro da relação. Mas existe uma certa função nesse tipo de relacionamento, porque mesmo machucando, não houve má intenção. Agora, a coisa muda de figura quando essa negligência se torna intencional. E aqui, intencional não significa que a pessoa acorda e diga: hoje eu vou te ignorar porque eu quero. É mais sutil e mais comum
do que parece. Ela pode, em algum nível, consciente ou não, simplesmente não querer estar emocionalmente presente, não querer se comprometer com as suas necessidades emocionais, não querer te acompanhar de verdade. Acredite, existem pessoas assim, pessoas que gostam da ideia de ter um relacionamento, gostam dos benefícios de companhia, da segurança e até dos status, mas não querem lidar com a parte emocional da relação, que é o cuidado, que é a presença, o compromisso afetivo. É como se quisessem o bônus, mas sem assumir o ônus de se envolver de verdade com alguém. Essa negligência emocional intencional é inviável para uma relação saudável. E sabe por quê? Porque de algum jeito ela serve à própria pessoa que está negligenciando. Muita gente quer os benefícios de um relacionamento, quer a companhia, a presença, a validação, mas não quer pagar o preço emocional disso. Quer que o outro se sinta bem com ela, independentemente do que ela faça ou deixe de fazer. Quer amor, mas sem esforço. Quer ser admirado, mesmo sendo ausente na relação. Só que, quando uma mulher está sendo negligenciada emocionalmente, essa carência vai corroendo seu bem-estar aos poucos. Ela percebe que as suas necessidades legítimas não estão sendo atendidas e começa a lutar por isso. Tenta conversar, se adapta e até insiste, mas o parceiro muitas vezes interpreta isso como uma crítica. E se ele não for receptivo, chega uma hora em que ela vai ter que encarar a verdade. Essa negligência, ela nunca vai mudar. E aí, a pergunta inevitável aparece: até quando você vai tentar ser feliz onde claramente não há espaço para você florescer? Porque quando uma mulher está sendo emocionalmente negligenciada, chega um momento em que ela por si só percebe que continuar tentando fazer o parceiro mudar só a afunda ainda mais na escassez e na carência emocional. Então ela se vê diante de uma escolha muito difícil: ou ela passa fome emocional voluntariamente, ou vai buscar suprir suas necessidades em outro lugar. Porque quando o parceiro não atende às suas necessidades básicas de conexão, de presença, de afeto, ela não sente contenção. E contenção, esse sentimento de estar segura, amparada emocionalmente, é a necessidade número 1 das mulheres em um relacionamento, especialmente com homens. Quando isso falta, ela começa a buscar um novo container, um novo espaço onde se sinta contida. Agora, se essa negligência não é intencional, se vem da ignorância, da falta de modelo ou de consciência, ainda há chance de mudança. Basta disposição para aprender o que ela precisa e compromisso genuíno em oferecer o que está faltando. É isso que forma alguém, um parceiro de verdade, alguém que escolhe ser aliado das necessidades do outro. Mas se a negligência é intencional, se a pessoa realmente escolhe conscientemente ou não estar emocionalmente presente, o jogo muda, como eu já disse. E muitas vezes o jogo acaba, e aqui vai um ponto muito delicado: ninguém se enxerga como negligente, mesmo quando estão sendo. É muito difícil fazer alguém perceber isso, porque toca direto no ego da pessoa, no autoconceito, naquela imagem que a pessoa tem
de si mesma. Admitir a negligência é, para muitos, se ver como o vilão da história, ou ter que fazer o que não quer fazer. É por isso que muitas vezes quem está sendo negligenciado precisa parar de tentar explicar e começar a se perguntar o quanto da minha vida eu ainda estou disposto a viver sem ser emocionalmente nutrida. Sabe por quê? Uma pessoa negligente quase sempre terá uma lista enorme de justificativas para explicar por que não está oferecendo o que a parceira precisa. Mas aqui está uma verdade simples, muito simples. Não dá para estar em um bom relacionamento sem assumir a responsabilidade real sobre o impacto que você tem na vida do outro. Entrar em um relacionamento significa entender que tudo o que você faz e deixa de fazer afeta o outro positiva ou negativamente. E o contrário também. Todo mundo quer um relacionamento pelos benefícios que ele traz, e isto é verdade. Mas nem todo mundo está disposto a dar o que é necessário para que a relação funcione de verdade para os dois lados, a não ser que exista um acordo consciente, algo muito claro entre os adultos, onde ambos reconhecem que certas necessidades não serão atendidas naquela relação e aceitam buscar isso fora, as relações abertas. Sem isso, o que se espera de um bom relacionamento é responsabilidade ativa, o oposto, claro, da negligência, e é justamente a negligência emocional a principal razão pela qual tantas mulheres acabam traindo seus parceiros, mas não é a única. Uma mulher também pode trair em resposta a outra forma de negligência, como quando precisa se sustentar sozinha e se sente abandonada financeiramente. Quando está com um homem que não consegue protegê-la e ela sente falta dessa sensação de segurança. Nesses casos, ela pode buscar em outro homem aquilo que sente falta na sua relação atual, seja proteção, cuidado, estabilidade. Agora, antes que isso seja mal interpretado, não se trata de atender perfeitamente todas as necessidades de alguém, não é isso que eu estou falando. Se trata de presença, esforço real, de uma consciência, porque uma mulher, assim como qualquer ser humano, não trai apenas por capricho, ela trai quando chega num ponto de ruptura interna. E isso, na maioria das vezes, poderia ter sido evitado com uma presença e uma escuta verdadeira dentro da relação. Pois um bom relacionamento exige responsabilidade afetiva real. E se esse vídeo ressoa com você ou com o seu momento, eu agradeço grandemente por você ter chegado até aqui. Me siga, deixe o seu like e me siga na outra rede social também. Agora, se você é uma mulher que tem se sentido tentada a atrair por causa da negligência emocional, o primeiro passo é ganhar clareza. Quais são as suas necessidades que estão sendo ignoradas? Você deve se fazer essa pergunta. Identifique isso e leve até o seu parceiro com sinceridade. Dê a ele a chance de te escutar e, mais do que isso, de agir. Nem todas as suas necessidades precisam ser supridas por um parceiro, é claro. Algumas podem ser nutridas por amigos, por sua rede de apoio, por projetos pessoais que você tenha. E um parceiro maduro pode, inclusive, te ajudar a buscar isso em outros lugares, quando ele não puder. Mas tenha uma atenção. Existem necessidades que são, sim, específicas de um relacionamento, que é o afeto, a proteção, a presença e a segurança emocional.
Certas coisas você deseja receber da pessoa com quem você escolheu construir uma vida. E, se mesmo depois de expressar com clareza, o seu parceiro não responde ao seu sofrimento, a saída não é trair. A traição não resolve a fome emocional, só muda o cenário da sua carência. O caminho é outro, é reconectar-se consigo mesma e decidir com consciência e clareza se esse é o tipo de relação que pode te nutrir de verdade. E eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado. Fique bem e lembre-se, desperte com inteligência.